Constituição Federal, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Na prática, no Brasil, com a nossa democracia representativa, marcada por um sistema multipartidário, não temos visto essa relação harmônica entre os três poderes. A relação entre os três poderes tem sido testada a cada nova votação no Congresso Nacional. A governabilidade está diretamente ligada ao relacionamento do Executivo com os presidentes da Câmara e do Senado. Juntos, deputados e senadores somam 594 parlamentares. E para aprovar projetos importantes, o governo precisa do apoio da maioria. Só que isso não é suficiente se o Executivo não puder contar com a boa vontade dos presidentes das duas casas. O papel fundamental dos presidentes da Câmara e do Senado é no encaminhamento dos projetos que chegam ao Congresso Nacional. As propostas enviadas pelo governo começam a ser discutidas aqui, na Câmara dos Deputados. E é o presidente da Casa quem decide quando esse texto será colocado em votação. É claro que é preciso seguir uma ordem de procedimentos, como passar pelas comissões, onde as propostas serão analisadas, e escolher os relatores, que são aqueles que vão finalizar o texto de cada matéria. Há ainda a reunião com os líderes de partidos, que vão dar opiniões sobre os projetos de acordo com o que defende cada legenda. Mas a palavra final sobre o que será votado naquele plenário é do presidente da Câmara. O governo não possui uma maioria sólida dentro do Congresso Nacional. Caso um tema muito espinhoso, de muita valia econômica para o governo, seja colocado em pauta e o governo não tenha maioria para aprová-lo, certamente corre o risco de sofrer derrotas dentro do Congresso Nacional. Uma vez concluída a votação aqui na Câmara dos Deputados, a proposta encaminhada pelo governo precisa passar pelos mesmos processos quando chega aqui no Senado. E, mais uma vez, o andamento dessa proposta depende do interesse do presidente da Casa. E, assim como na Câmara, aqui no Senado, é o presidente quem dá a palavra final sobre a chamada ordem do dia, que é a pauta de votação do plenário. A convivência com o Executivo não é o único fator que influencia os trabalhos nas duas casas. Dependendo do tema de cada proposta, deputados e senadores podem ter posicionamentos bem diferentes. No caso do Senado, por exemplo, o interesse costuma ser mais por questões que envolvem o chamado Pacto Federativo, ou seja, o relacionamento entre a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. Assuntos como a cobrança e distribuição de impostos, por exemplo. Quando a gente trabalha com essa ideia de federação, a questão principal que tem por trás de uma federação é a questão de divisão da força política de cada um dos membros da federação e a divisão dos recursos necessários, né, para que esses membros da federação e a própria União sobrevivam. É papel do Senado fazer o equilíbrio entre os estados. Então, por que você dá em compensação para que o estado tal perca, por exemplo, uma parte do rendimento? Então, o Senado é um elemento de estabilização muito importante dentro do sistema e é um elemento de equilíbrio do poder entre as várias unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. Essa diferença entre Câmara e Senado está presente até mesmo na arquitetura do prédio. A Câmara tem um número maior de parlamentares. A quantidade de deputados de cada estado é proporcional ao número de eleitores e o mandato tem 4 anos. O arquiteto Oscar Niemeyer fez a cúpula da Câmara voltada para cima, aberta, pois ela representa a vontade do povo. Já o Senado representa os estados e o Distrito Federal. Por isso, cada unidade da federação tem o mesmo número de senadores, 3. A cúpula fechada e voltada para baixo significa que esse é um espaço de reflexão e experiência, já que o mandato de um senador é de 8 anos.
importantes. Normalmente, o tema típico que fica aqui pelo Senado são temas que exigem maturação, exigem acordo, exigem conversa. Na Câmara, a coisa é mais dinâmica, inclusive pela quantidade de pessoas. Nós temos lá mais de 500 deputados agindo. Aqui nós temos apenas 81 senadores que têm que dar conta de toda coisa que é aprovada na Câmara, tem que passar por aqui também para seguir adiante. A Câmara é uma casa onde os temas mais acalorados ganham relevância, enquanto o Senado Federal é a casa da moderação, do equilíbrio, que tenta amortecer eventuais projetos populistas da Câmara dos Deputados, digamos assim. Além do encaminhamento das propostas legislativas, também cabe ao presidente da Câmara decidir sobre os pedidos de impeachment contra o presidente da República. Ele ainda pode assumir o comando do país, na ausência do presidente e do vice. O presidente do Senado também está na lista de sucessão da presidência, logo atrás do presidente da Câmara. É ele quem dá a posse ao presidente da República a cada 4 anos. Outra de suas funções é a de presidente do Congresso, quando comanda as sessões conjuntas das duas casas, que reúnem senadores e deputados para votar propostas como o Orçamento da União e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os próximos presidentes devem ficar nos cargos por 2 anos, ou seja, até o fim do mandato do presidente Lula. Na pauta, propostas de grande importância para o país, como a reforma tributária sobre a renda, a taxação dos streamings, a discussão sobre o aborto e a limitação dos poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hugo Mota e Davi Alcolumbre são lideranças públicas com perfis conciliatórios. E eles devem, sim, ser parceiros do governo em determinadas pautas, mas também vai abrir espaço para projetos da oposição, de pautas mais conservadoras, até porque ambos vão ser eleitos com apoio da direita, do centro e da esquerda. Do ponto de vista do apoio do governo, eu acho que os dois vão se comportar da mesma maneira, tentar ajudar o governo, apesar deles não serem claramente... Os partidos claramente não estão aliados necessariamente ao governo, mas eles votam a maior parte da pauta do governo sem maiores problemas.